Quando a gente imagina um psicólogo trabalhando, a gente imagina a pessoa e o psicólogo, né? O paciente e o psicólogo. Como que você faz isso dentro de uma indústria com tantas pessoas para mudar esses pensamentos, para moldar, para todo mundo ficar na mesma sintonia e conseguir trabalhar e dar resultado? É muito importante destacar que nós somos seres autônomos, né, pensantes, e que se a Sim. gente não quiser, nada acontece. Uhum. Você pode ter o melhor profissional do teu lado, trabalhando as questões com você, mas se você não tiver intenção de mudar, nada acontece. Ocorre que as ferramentas facilitam, né? As Uhum. ferramentas da nossa profissão ajudam, mas esse time precisa ser convencido disso, né? Então, o que eu trabalhava quando estava dentro da indústria era isso. Como é que eu convencia aquelas pessoas da necessidade de mudar algum comportamento, né? Eu me lembro de uma situação específica que era uma indústria do setor automotivo e havia um problema muito grande com peças que eram jogadas fora. Então, era matéria-prima, era dinheiro da empresa que estava indo embora a partir do erro que os operadores tinham ao executar um processo. E a demanda foi a seguinte: Carla, você como gestora de treinamento, eu quero que você trabalhe na cabecinha deles. Era bem isso que a Jennifer Uhum. acabou de questionar. Que não dá para ficar perdendo essas peças o tempo todo. Isso está custando muito para a empresa. A gente tem que melhorar isso, né? E aí a Sim. gente descobriu comportamentos do tipo esconder as peças estragadas e não entregar para o líder para que ele não soubesse que elas estavam estragadas. Eram matérias-primas que não podiam mais ser utilizadas, né? Nós achamos pecinhas que a gente chamava lá no mundo da indústria refugadas e perdidas, né? Em vaso sanitário, dentro do refeitório escondido, dentro dos armários escondidas as pecinhas. Então eles tinham medo Medo. de Medo. relatar. E aí eu disse, pera, então o problema não é necessariamente o operador, é a maneira como eles estão sendo liderados. Por que eles têm tanto medo da liderança? E aí nós desenvolvemos trabalhos que seria, primeiro, ajudar esses líderes a terem uma postura de enfrentamento mais acolhedora, para que eles não Uhum. tivessem medo, e depois a gente trabalharia os operadores, né? O quanto a gente poderia melhorar essa parte técnica e operacional, né? Porque era uma questão operacional, Uhum. que às Uhum. vezes tinha relação com a máquina que estava desregulada, não era nem culpa de quem fazia a peça, e às vezes Sim. era uma questão de mão de obra não qualificada também. E aí foi o que fizemos. Então a gente passou a desenvolver treinamentos para líderes, para gestores e também para operadores. E a gente teve uma melhora significativa nos números, né? Diminuiu o nosso índice de refúgio de peças perdidas, a empresa ficou feliz com o resultado, os operadores passaram a ter incentivos também, porque eu acho que isso é muito legal. A nossa mente quer sim ser valorizada. Uhum. Nós Uma recompensa. precisamos de recompensa. Então, a gente trabalhou, por exemplo, uma matriz de polivalência, eu falo disso no livro. Nessa matriz, as pessoas elas iam evoluindo de nível, na medida em que elas ficavam melhores na atuação delas. Uhum. Então, quem não queria? Todos queriam melhorar. De repente, chegar à liderança também, sair do nível operacional e chegar à liderança. Então, a indústria me ensinou muito, eu agradeço demais. Um beijo se tiver alguém da área lá dessa época assistindo, um beijo para todos. E é isso, acho que. Mas primeiro é parte de uma necessidade própria do indivíduo, Jennifer. Eu preciso querer mudar. Mas a partir disso a gente usa as ferramentas para poder gerar esse convencimento, né? Eu quero aproveitar. Desculpa, Não, pode eu falar. tô aqui pensando, porque você fica imaginando ela dando uma palestra numa indústria, né? E todo mundo, beleza, vou mudar. Vou E mudar. não é assim, Não é né? assim. De pouquinho em pouquinho, chega no. É muito difícil. É, Bom, eu imagino o eu quanto seja. imagino Mas você também. pontou uma coisa que me causa muita curiosidade, que é em relação à melhoria da comunicação entre as pessoas e a comunicação com si próprio. A gente às vezes é muito violento nos comunicar porque a gente não organiza as nossas ideias. E eu imagino, se eu sou assim quando eu falo com alguém que eu trabalho, imagina quando eu vou colocar essa situação olhando no espelho e não tendo carinho pra olhar pra mim e falar assim, tá tudo bem, tá tudo certo, amanhã você tenta de novo, amanhã você melhora. Que vai muito de encontro com o que a gente ia falar do autocuidado, penso eu. Então essa questão da comunicação agressiva, hoje se fala muito de comunicação não violenta, também é algo que acredito que você trabalha, porque nesse caso, os colaboradores tinham medo, tinham receio de reportar uma situação para um líder. Como que esse líder deve falar com o pessoal? Não É tipo fala. chicote? Não fala, né? Não, Você quer ser mandado embora? é algo assim. Algo assim.
E aí, e penso eu, né, de um jeito muito leigo novamente, quando você é chamada para ir lidar com uma questão de uma indústria, na sua cabeça, os níveis mais baixos que precisam ser moldados. E não necessariamente, né? E não é sempre assim. Sempre. Você encontrou isso, muito disso? Sim, essa questão hierárquica é muito importante, né? Porque os liderados, muito provavelmente, eles seguirão o seu líder, não é? É assim desde que a Sim. história da humanidade se construiu. Então, veja, se eu tenho uma liderança acolhedora, uma liderança que trabalha a relação interpessoal de forma saudável e não tóxica, não é?